O teu dia começa e tu mal sabe o que fazer. Já fica todo perdido, não consegue organizar a rotina. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, como que eu faço, quando que eu faço, a ordem que eu faço, enfim. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco de como eu penso na minha rotina, como que eu organizo minhas coisas. Pelo que eu vejo, não que eu esteja me comparando ou viva me comparando, mas a gente vê as coisas, né, que acontecem. Mas pelo que eu vejo no entorno em relação às pessoas que eu convivo com certa proximidade, vamos dizer, meus amigos, conhecidos, tal, no âmbito geral, eu vejo que eu produzo bastante acima da média e de diversos comentários de amigos ao longo do tempo. Eu vou fechar essa janela aqui que tá um monte de ficha de luz na minha cara. Vamos ver se vai melhorar, talvez não tanto, mas tentei, né? Uh, Muita gente fala pra mim sempre, há muito tempo, de que, cara, Arthur, tu produz muito rápido, tu produz muito acelerado, a qualidade é muito boa, tal, como é que tu consegue fazer isso? E principalmente não só fazer isso, como manter esse ritmo de produção, sabe? E a questão é o seguinte, quando eu tô parando pra pensar em organizar alguma coisa, eu tô pensando em processos. Processo. Quando eu vou fazer alguma coisa, atividade que seja, desde um almoço até amarrar um tênis, até fazer uma atividade de trabalho, até, enfim, organizar meus estudos, tudo são processos. Processos é o quê? Os processos são o quê? Uma continuidade de ações para que eu chegue em determinado objetivo. Isso é um processo. Para que eu amarre um cadarço, eu preciso me abaixar um pouquinho, ou preciso levantar meu pé, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, puxar o cadarcinho, daí isso são processos. E aí eu analiso esses processos e vejo onde eu consigo estar otimizando cada parcela desse processo, cada elo dessa corrente, sabe? Eu vejo onde eu melhoro, faço otimização do processo e eu tenho e a tendência é de que eu melhore esse resultado final, conforme eu vou melhorando esses processos. Beleza? É isso que a gente faz em basicamente tudo, quando a gente está pensando em concepção de processos, estruturas e tal. É um assunto que eu gosto bastante, por causa que eu fiz meu TCC em cima de gestão da qualidade. Gestão da qualidade em cima de um sistema de gestão de qualidade total, lá associado à engenharia e tal. Prestei serviços de gestão de qualidade para empresas de engenharia já também e tal. Estudei muito a fundo aí, basicamente uns 2 anos assim da minha vida, mergulhando muito, muito, muito em gestão de qualidade. Sei lá, o TCC deu umas 150 páginas por aí, até um pouquinho mais. Lá fiz o vademecum da qualidade. E a questão é o seguinte, como que eu olho para minha própria organização em relação a isso? E de maneira bem simples, da maneira mais simples possível. Ponto. É basicamente isso. Um processo, ele é bom, ele é legal de se ter, de se dar continuidade nele, quando ele é simples. Por mais que seja um processo complexo, e aí que está um ponto-chave de entender que existem processos, existem assuntos, existem temas, ações, existem coisas na vida que serão mais complexas do que as outras, naturalmente. E um erro é eu trazer complexidade para alguma coisa que é simples ou que deveria ser simples, glamorizando isso. E é uma coisa que acontece muito, das pessoas glamorizarem a complexidade. Só que é um baita de um tiro no pé, porque todo mundo fala de processos, todo mundo fala de organização, mas não leva a simplicidade, a flor da pele à tona em relação ao que vai estar se fazendo. E por que trazer a simplicidade? Porque quanto mais simples eu tenho um processo, mais fácil de executar, mais fácil de analisar, mais fácil de otimizar. Imagina se tu, cada vez que tu fosse amarrar um cadarço, tu tivesse que virar um mortal, fazer 35 flexões, tu tivesse que correr até a esquina de casa, voltar, tivesse um processo complexo pra cacete, pra te chegar e só você baixar aqui, ó, resolver dar um nozinho, tchau, obrigado, valeu, falou. Ia ser muito mais difícil de executar isso, provavelmente tu ia fazer uma vez, ou nem ia fazer uma vez, e já cair fora, sabe? E continuar a analisar e melhorar isso daí, sabe? Entra um monte de fatores, diversas variáveis pra estar melhorando isso, diversos elos dessa corrente, entendeu? Então, rapaz, mas tá um solzão aqui, solzão. E a questão, vou até um pouquinho para trás aqui para ver se eu saio desse feixe, saio um pouquinho, mas o óculos aqui continua meio um ciborguezinho, mas vamos nessa. E a questão é eu ter simplicidade nesses meus processos, para que quanto mais simples, melhor eu consigo organizar tudo isso e consigo executar. E como que eu penso na minha rotina em relação aos meus processos? Eu divido vamos dividir esse papo aqui em duas esferas, esse quesito de organização. Eu tenho uma organização macro e eu tenho uma organização micro. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um macro das coisas que eu estou fazendo para o meu ano, para o meu semestre, sabe? E eu tenho um micro ali que é o diário. Eu estou indo para trás, eu vou até aqui dar um tapinha aqui na webcam.
E vou falando, naturalmente, porque eu já tô aqui quase encostado na parede gravando esse vídeo para tentar fugir aqui do sol que tá vindo. E quando eu paro para pensar nesses processos meus diários, eu tenho tanto macro quanto tenho micro. Ou seja, eu tenho o que eu vou fazer na semana, o que eu vou fazer no mês, o que eu vou fazer no ano, como também o que eu vou fazer no dia ali, sabe? E com isso eu foco em fazer o dia, porque pequenas conquistas fazem com que eu chegue numa conquista maior ainda. E isso é muito falado com várias pessoas do desenvolvimento pessoal, várias pessoas que tocam diretamente falando de organização, sabe? Por causa que não adianta de nada também organizar as coisas, ter a maior organização possível sem executar elas. E eu tenho que ter um pezinho ali muito forte na consistência das coisas. E a consistência é regida pela disciplina, né? E a disciplina é fazer independente da ocasião. Principalmente quando você não tá afim de fazer aquilo. E aí que a gente vê que entra a disciplina em cena. Porque fazer quando as condições são favoráveis, quando tá tudo bonitinho, é uma maravilha. Mas quando tu acorda não querendo fazer, tu acorda cansado, acorda estressado, ou tu chega do trabalho e só tem aqueles 30 minutos ali para te ler uma página de um livro, para te fazer sei lá o que, meditar, enfim, fazer o que tá se propondo, sabe? É aí que a gente vê quem é disciplinado ou não, nos momentos que a gente não quer. E no geral, os valores, até dando uma filosofada nesse momento, os valores são principalmente avaliados em relação aos momentos de caos, vamos dizer assim. Se eu não me engano, é o Gotti que fala isso. E é justamente, todo mundo consegue ser paciente, todo mundo consegue ser organizado quando o ambiente está tranquilo, as paredes são branquinhas, tá tudo lindo, maravilhoso, sabe? Mas é aí que é o ponto, a gente chegar e tangendo a organização em si, a gente parar para pensar e organizar as coisas quando tá tudo uma turbulência, justamente quando a casa tá toda suja, tem roupa jogada por cima da cama, um monte de coisa, da gente parar, sentar, respirar e pensar o que, que eu devo fazer, como que eu devo organizar as coisas. Porque quanto melhor organizar as coisas, melhor eu direcionar tudo, mais vai fluir. E é essa a questão. Que nem eu falei de processos, é uma esteira, é um encadeamento, e no final de contas essas coisas têm que se conversar com bastante fluidez para que flua. Entende? Tem que diminuir o atrito ao máximo entre essas esferas e fazer com que as coisas se conversem e vivam em harmonia. Até porque quando vivem em harmonia fica mais fácil de eu sustentar também determinadas atividades. Entendeu? Então não posso ter muito solavanco, muito tranco. Claro que tem atividades que vão desprender mais atenção, mais energia, e atividades que vão desprender menos. Não vou ter atrito naturalmente. Mas quanto mais harmonioso for esse meu caminho, esse meu caminhamento entre esses elos, melhor. Porque eu vou ter mais consistência e, consequentemente, respinga nisso tudo, eu vou tendo mais qualidade. Porque eu vou estar sempre fazendo, executando, vou estar melhorando isso ao longo do caminho, sabe? E basicamente é isso. Eu tenho meus compromissos numa esfera macro. O que, que eu vou fazer daqui a um ano? Qual que é o meu foco nesse ano? Olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Poucas coisas, não muitas. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, menos a gente tende a fazer, sabe? A escolher no âmbito geral de fazer alguma coisa e também de executar propriamente dito, por causa que quanto mais coisas, mais eu trago, eu tenho aquela sensação de que eu não estou fazendo nada, porque eu faço, não vejo se aproximar de um resultado real, sabe? Porque existem uma penca de atividades, de coisas ali para fazer, é um resultado que naturalmente seria muito distante, mas estou querendo aproximar aquilo demais de mim, fora da realidade. E é isso que eu preciso ter, os pés no chão, quando eu estou fazendo algum planejamento, quando eu estou organizando alguma coisa. Que eu disse, existem coisas mais complexas, coisas mais simples, algumas coisas vão demandar mais tempo, outras menos. E a gente precisa ter clareza disso quando a gente vai se organizar. Porque senão a gente organiza uma agenda, a gente organiza as atividades, organiza o que vai fazer, demora mais tempo do que foi estipulado, porque eu pensei que, olha, para ocorrer o Ironman eu podia me preparar só uma semana, mas não, preciso me preparar anos para fazer a parada. Então, sabe? Aí eu já começo a me desapontar. Respinga na disciplina, respinga na qualidade, respinga na continuidade dos processos, em tudo, sabe? Então, é simplicidade no âmbito geral e pezinhos no chão quando eu tô falando em organização, quando eu tô falando em planejamento no geral. Que nem lá na época da engenharia, eu tenho que fazer uma obra, eu não posso estipular que a obra vai acontecer num prazo muito menos e viver idealizações, não posso. Eu vou levar uma, para não, quase falei o francês aqui, mas eu vou levar uma baita de uma bicuda em relação à expectativa, em relação ao faturamento, em relação a tudo que está envolvido, as variáveis ali, meus suprimentos ali, o que é necessário para eu realizar aquela atividade, sabe? Isso eu paro para pensar na minha energia, no meu tempo, nas minhas atividades de rotina, sabe? Eu preciso ter os pés no chão. Quanto tempo que cada atividade realmente demora? O macro é esse, e agora o micro é como? É assado.
E normalmente eu utilizo ferramentas de organização no âmbito geral. Não sei se tu utiliza alguma, mas é bom tu também dar uma procurada. Quais tipos de ferramenta que eu tô falando? Tem esse que é muito famoso, que é o que basicamente mais as pessoas têm usado, que é o Notion. Aí tem o Trello, tem o Asana, por exemplo, que eu já usei. Só esses três aí já é interessante. Tu consegue organizar tuas atividades, distribuir lá dentro, criar categorias, criar tags, criar campos para te tá preenchendo lá e organizando tudo, sabe? Criar calendários, criar um monte de coisa. E aí tu não precisa ficar fissurado 24 horas olhando aquilo, sabe? E também são ferramentas que tu consegue ter no computador e tu consegue baixar no celular o aplicativo. Então tu consegue acompanhar tuas atividades por ali. Eu basicamente, Arthur, a minha vida inteira, eu usei bloco de nota. Bloco de nota, basicamente. Depois de um tempo que eu fui para um Asana, depois de um tempo que eu fui para um Trello, e depois de um tempo que eu mudei para o Notion, sabe? E aí hoje eu tenho praticamente a minha vida ali dentro do Notion. Não minha vida toda, mas eu tenho boa parte dela, dos meus objetivos, eu tenho partes lá divididas lá dentro entre pessoal, entre música, entre negócios, sabe? Eu tenho várias esferas ali da minha vida. Basicamente a minha vida tá ali dentro organizada assim, né? Grosseiramente. E ali eu vou acompanhando, mensalmente eu tenho que fazer tal coisa, ou semanalmente, olha, anualmente, eu tô indo, tô caminhando, tô rumando pro lugar certo ou não, sabe? E aí eu vou fazendo, eu vou executando, e de períodos em períodos eu tenho momentos de avaliar aquilo que eu tô fazendo. Se eu tô indo para um caminho certo, se não tô, e aí eu não posso também pegar e me prender às coisas, sabe? Ficar colado, não. Eu tenho que deixar as coisas fluir, entender que tem coisas que vão sair de cena e tem coisas que vão entrar. Tem movimentos que eu vou ter que fazer para estar compensando uma coisa em outra em relação a tempo, em relação a energia, não tá legal. Eu não preciso ficar que nem um pitbull mordendo aquilo sem soltar. Não. Se eu vejo que outra coisa é melhor fazer no lugar disso, ou eu mudar, fazer de um jeito diferente, eu mudo, eu analiso, sabe? Não se prender a isso. Entender que as coisas estão em movimento, estão fluindo. E para que as coisas fluam, elas naturalmente têm que estar fluindo, sabe? Ou para que eu consiga fazer fluir, eu preciso ter essa ideia de fluidez, de justamente, como eu disse, mais ou menos distribuir ali o atrito para que não fique tão pesado, para que ali a roda gire, no final de contas, sabe? Então, se eu fosse dividir o macro do que fazer em relação à organização diária, como que eu faço na minha vida, como eu faço em tudo, desde como coisa por gente, é manter os processos mais simples possíveis. O que é complexo vai ser complexo naturalmente, não tem muito o que fazer. Mas tudo, buscar a maior simplicidade de processo, seja ele qual for. Botar os pezinhos no chão, entender que cada coisa demanda um tempo. E eu ser muito realista em relação ao planejamento dessas atividades, para que eu consiga executar, e não só executar uma vez, como executar com constância para que eu chegue no meu objetivo. Tá bom? E aí, lado a lado, a disciplina tá trabalhando isso. Porque eu posso ter o processo mais lindo do planeta, posso ter o maior planejamento do mundo, organização, coisa mais linda, mas se eu não executar, nada vai andar. Eu não vou sair do lugar, sabe? E é basicamente isso. Eu ter os processos mais simples. E eu buscar ferramentas que me auxiliem nisso, sabe? Aí tem o Trello, tem o Asana, tem o Notion que tu pode estar utilizando e tá organizando a tua rotina. Eu acredito que vai dar uma boa clareada em relação a tudo que tem que fazer. Porque tu vai ter clareza do que tu precisa fazer de maneira simples e aí tu vai ter a disciplina para ir lá e fazer. Você tem que trabalhar esses três pilares principais. A organização em si, de pegar as atividades e distribuir tanto no macro quanto no micro, ter os pezinhos no chão, clareza em relação aos processos, ao andamento desses meus objetivos, das coisas que eu estou buscando, e eu preciso ter também a disciplina para eu chegar lá e ó, vou executar, sem muito papo. Vou fazer, preciso fazer, ponto. E para disciplina, Arthur, eu não sou muito disciplinado, é difícil. Todo mundo dá umas rameladas. Vamos dizer assim, ramelada é ótimo. Todo mundo ramela aí, vamos dizer. Dá umas escorregadas. Desde o cara que dorme até 3 horas da tarde, tudo de segunda a segunda, até a pessoa que é mais alta, ultra high performance, que levanta 3 horas da manhã e lava rostinho com tigelinha gelada, sabe? Que grava videozinho. Enfim, todo mundo capenga. Na constância, não é uma linha reta. Eis o ponto. Diariamente, semanalmente, mensalmente, ela não é uma linha reta. Ela é uma linha que ela tem altos e baixos. Porque nós somos seres emocionais. As nossas emoções não são constantes. Oscilam, variam e estão sujeitas a interferências de coisas externas que não estão no nosso controle. Então, vai estar sempre oscilando. E a nossa constância, ela caminha assim. Só que a médio e longo prazo, se a gente vai olhar, o fazer, o executar, a constância em si, ela tende a ser uma linha reta. Só que ela é formada por vários picos e vales. Então, não
se deixar ludibriar em relação a isso, sabe? Para não quebrar uma expectativa, não quebrar justamente o foco, o fazer as coisas, como também não mentir para si. É um ponto que eu levo muito forte para minha vida, que é eu não mentir, eu ter clareza, eu conversar comigo com um papo real, um papo franco. Se tem alguém que não pode mentir no planeta, para mim, no teu caso, para ti mesmo, é tu, sabe? De tu enxergar e pensar. E aí é um caso de ou tu realmente não enxerga, aí tu tem que buscar enxergar as coisas, ou tu tá querendo se enganar. E se as outras pessoas te enganam já é ruim, mas tu mesmo é uma frustração atrás da outra. Licencinha de novo. É a questão é o seguinte, eu tenho que fazer tal coisa. Qual que vai ser o resultado de eu fazer? Qual que vai ser o resultado de não fazer? Isso que é a verdade que eu digo carregar nas atividades, sabe? E eu andar lado a lado com isso. Eu vou ter que pedir mais uma licença, porque eu vou ter que tomar uma aguinha. Um segundo. E dar uma tossidinha. É engraçado, vai gravar vídeo de vez em quando a garganta dá uma secada do nada, parece o Kalahari. Ele vai falar, já começa a arranhar tudo. Mas deu uma melhorada. Enfim, é o não mentir para ti. Você tem que fazer determinada atividade, tu tem que organizar tuas coisas. Qual que vai ser o benefício daquilo? Tu gostaria daquele benefício? Vai te fazer bem? Conversa, bate um papo franco contigo, olha pra tua cara no espelho diariamente, sabe? Olha na baga do teu olho, se conecta contigo mesmo. Nossa, parece um papo muito louco de outra dimensão, não, mas é real, papo sério. A gente, no âmbito geral, a sociedade, tá todo mundo muito disperso. A gente tende a ficar olhando pra grama do vizinho, a gente tende a olhar pra tudo, menos olhar pra gente. E a gente tem que estar bem, sabe? Com a gente mesmo. Senão a gente não consegue ajudar o entorno, a gente não consegue contribuir pra gente, e a gente, grosseiramente fraco, disperso, a gente não consegue contribuir pro ambiente, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão na nossa volta, e despertar o nosso real potencial, sabe? Que a gente tem. Então, é basicamente isso. Não mentir pra si. Focar, se conectar contigo, sabe? Ter os teus momentos de parar, pensar. Claro, existe procrastinação, existe falta de vontade, existe X, Y, Z. Mas tem de levar isso mais ao pé da letra possível. Não mente pra ti, sabe? Não mente. Tenta te entender, te escuta. Constância não é uma linha retona a longo prazo, beleza? Pode ser, tende a ser, com uma leve inclinaçãozinha ou outra, sabe? Mas a curto prazo, a médio prazo, e curto prazo, médio prazo, não tô falando de papo de hora, de minutos, não é uma atividade que tu fez. É distribuir isso ao longo do tempo. Um atleta, uma pessoa de alta performance, quando eu competi, quando eu competia, e isso eu carreguei pra minha vida inteira, porque desde sempre, eu sempre pratiquei muito esporte, desde que eu me conheço por gente, o esporte que eu mais fui na luta, quase 10 anos. O atleta, a pessoa de alta performance, ela tem justamente isso, respirar, entender onde ela errou e simplesmente só bater um papo franco consigo e vamos lá melhorar. Eu sou um bosta, eu sou não sei o que. Não, não sou um bosta. Tá todo mundo suscetível a errar. Se eu errei ali, é porque eu ainda não aprendi, ou porque eu sou simplesmente um ser humano, fadado ao erro, que de vez em quando posso ir lá dar uma erradinha, não tem problema nenhum. Eu vou tentar entender onde eu posso melhorar, vou respirar fundo e vou lá fazer de novo. E independente se eu estiver bem, se eu estiver mal, eu vou tentar fazer, vou me esforçar. Terão dias que eu não vou conseguir, beleza? Sou um ser humano, mas a maior parte deles eu tô ali, ó, firme e forte, constante, independente do que tá ao meu redor, sabe? Essa é a ideia de disciplina. E é o que a gente tem que carregar como base pra gente fazer nossas coisas. E o que tange e direciona muito forte isso é a verdade, de não mentir pra si, ter incrustado, ter um papo muito sério, sincero consigo. Onde eu vou chegar se eu fizer tal coisa e do que eu vou me afastar cada vez mais. Porque ficar parado, ninguém fica. Tudo tem consequência. Existem ações que te aproximam das coisas que tu quer, existem ações que te afastam. Ficar parado, muito difícil. A conta chega pra todo mundo. Tudo tem consequência. Se mexeu ou não, sabe? E aí tá nas tuas mãos, basicamente, decidir o que tu quer fazer. E, enfim, é assim que eu termino esse vídeo. Espero que dê uma clareada, uma norteada em como tu vai organizar tuas coisas, tua rotina, sabe? Qualquer coisa, pode mandar mensagem, comenta embaixo desse vídeo que vai ser super bem-vindo. O que achou do vídeo e também dúvidas sobre ou temas similares. Enfim, pode mandar aí que vai ser super bem lido, ouvido, absorvido e respondido também, tá bom? Compartilha aí com quem você acha que vai ser útil também. Se inscreve no canal para mais e melhores vídeos, cada vez mais com o passar do tempo. E é isso. Curte aí, se inscreve para mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.